Olá, pessoal. Retornamos agora com a aula de ciências, tá? Aula de ciências, de geografia e de história, a gente não vai ter um material para vocês utilizarem em casa, porque eu não consegui mandar o livro didático para vocês. Até porque não tem livro para todo mundo, a gente estava com esse problema desde o início do ano, então vocês não vão levar para casa. Então, vocês vão levar só o e-mail, ler, escrever e a atividade que vem do estado, a cadernetinha de atividades, certo? Então, como é que eu vou fazer com História, Geografia e Ciências? Eu vou pegar o próprio livro de vocês, vou escanear algumas partes, colocar na atividade e relembrar um pouquinho do que a gente já fez. Essa atividade a gente começou a fazer antes de entrar em isolamento social. Então, a gente falou anteriormente, né? Tô com o livro aqui, sobre os seres vivos e de onde os seres vivos obtêm energia para fazer as coisas que fazem, né? Para fazer os exercícios ou se mover, enfim. E aí a gente viu que tinha os animais que eles se alimentavam e que aí tinha uma divisão entre esses seres vivos. E aí a gente, no caso, vai falar um pouquinho dos animais. E os animais, eles eram divididos em carnívoros, que se alimentavam de outros animais, e herbívoros, que se alimentavam de vegetais. Também tinham os onívoros, que se alimentavam tanto de carnes de outros animais como de vegetais. Falamos também sobre os vegetais, que tem uma característica peculiar, né? Que eles são capazes de fabricar o próprio alimento. Então, os vegetais, eles fazem um processo chamado fotossíntese. A gente estudou esse nome também, foto de luz, síntese de processo, né? Eles fazem esse processo no qual, junto com a energia solar, com a água e o gás carbônico, eles produzem o próprio alimento, certo? Bom, aí agora a gente chegou a começar a ver sobre a cadeia alimentar, só que aí a gente já foi interrompido pelo isolamento social. Então, eu mandei para vocês o material, tem os textinhos falando, eu vou explicar mais ou menos o que acontece, certo? Então, o que seria cadeias alimentares, né? Então, a cadeia é um esquema, né? Um esquema, e quando a gente fala de alimentares, quer dizer o esquema de alimentação dos animais. E aí funciona o seguinte, a gente tem os animais que eles começam consumindo os vegetais. Então, os vegetais, eles entram aí como produtores, né? Eles não consomem nenhuma outra coisa, ele produz o quê? O próprio alimento. Então, por isso que ele é chamado de produtor. Então, ele tá ali como o primeiro da cadeia alimentar, o produtor. Depois a gente tem um consumidor primário, que é aquele animal que só se alimenta ou se alimenta de vegetais. É um animal herbívoro, normalmente, o consumidor primário. Então, esse animal, ele vai consumir o vegetal, certo? Aí vai seguindo. Um consumidor secundário seria um consumidor que se alimenta daquele consumidor primário, daquele outro animal. E podem vir o consumidor terciário e assim por diante. O que acontece quando, no caso, o consumidor secundário morre? Antes, né? Morre de morte morrida. Morre de velhice. Ele morre e aí ficam os restos, né? Os restos orgânicos dele na natureza. E aquilo vai ficar ali para sempre? Porque imagina só se ficasse aqueles restos orgânicos ali para sempre. A gente teria restos orgânicos de dinossauros até hoje e seria uma podridão, porque carne, né, apodrece e fica fedido, seria terrível. Então a gente tem outros seres vivos que entram em ação para ajudar nessa parte, que é a parte de decomposição, de decompor, né, de reduzir aquele material a diversas outras partes, separar eles, assim como a gente faz em matemática, decomposição, que a gente separa em unidade, dezena e centena. Aqui eles vão separar também, vai separar aquela matéria orgânica em sais minerais e diversas outras coisas, certo? Então, quem são esses decompositores? São os fungos e bactérias, certo? Fungos são tipo cogumelos, né? Não tem só cogumelos, tem vários.
mas tem os fungos e as bactérias. Eles vão agir e vão fazer a decomposição. E aquele material que saiu da matéria orgânica, que seria o animal morto, ela vai para o solo. Então, ela vai para o solo em forma de sais minerais. E aí começa de novo, porque o produtor, que são os vegetais, quando ele vai produzir o próprio alimento, ele se utiliza desses sais minerais para serem produzidos, para produzir o próprio alimento e para crescer. E assim servir de alimento para um consumidor primário e segue então a cadeia alimentar, que seria um ciclo, né? Quem assistiu o Rei Leão ouviu muito falar do ciclo da vida. O ciclo da vida é isso. Então, o leão se alimenta de uma corça, um cervo, alguma coisa, que se alimentou de um vegetal. O leão morreu ou alguém matou, ele vai se decompor, virar sais minerais e ser absorvido pela terra. E aí o vegetal vai utilizar esses sais minerais para produzir o seu próprio alimento e aí então servir de alimento para um consumidor primário e assim por diante. Não para, esse ciclo fica o tempo inteiro, certo? O que vocês precisam entender é exatamente isso, tá? Aí eu deixei, acho que três atividades para vocês. Isso. Aí a primeira atividade é o seguinte, tem um esquema aí, né, que eu mandei para vocês da cadeia alimentar, onde a gente tem uma capivara, eu acho. Acredito que isso seja uma capivara, não sei direito. Você tem esse animal, que eu acredito que seja uma capivara, que é o consumidor primário, que se alimentou do vegetal. Então, você vê que o vegetal, a setinha do vegetal vai para a capivara, pois ele serviu de alimento para a capivara. A setinha da capivara, ela aponta para a onça pintada aí. Ou seja, ela serviria de alimento para a onça pintada ou vai para os fungos e bactérias ali, ou serviria de alimento para os fungos e bactérias, caso ele tenha morrido antes da onça ter se alimentado dele. E aí, então, as setinhas todas apontam para os fungos e bactérias, mesmo do vegetal, porque, por exemplo, se o vegetal ele morre antes de servir de alimento, ele também entra em decomposição com a ajuda das bactérias e dos fungos, tá? E aí vocês percebam que tem uma outra setinha indicando para o vegetal, dos decompositores para o vegetal, para o produtor, que são os sais minerais, que é isso que eu expliquei. Eles vão ajudar na decomposição e transformar essa matéria orgânica em sais minerais que é absorvido pela terra e aí é então utilizado pelo vegetal para produzir o próprio alimento, certo? E aí então a primeira pergunta é: de onde vêm as setas que chegam aos decompositores? Então percebam que tem várias setinhas indicando para os decompositores, que foi isso que eu acabei de explicar, tá bom? A segunda questão é para onde vai as setas dos decompositores? Aquilo que eu expliquei, né? Ele transforma o material orgânico em sais minerais para que seja utilizado pelos produtores. Aí a terceira questão tem um outro esquema. Seria uma parte simplificada de uma cadeia alimentar. Dessa mesmo. Então, observe o esquema abaixo, em que estão representados alguns seres vivos. Plantas, uma capivara e uma onça. Era uma capivara. Eu tinha esquecido disso. Então, as setas verdes representam o alimento e a energia nele contida passando de um ser vivo para o outro. Então, quando um ser vivo se alimenta do outro, ele pega a energia que aquele ser vivo tem para si, tá? As plantas servem de alimento para a capivara, que serve de alimento para a onça, certo? Então, tem lá o esqueminha aí do produtor, que é o vegetal, para a capivara, para a onça. E aí vem a atividade. Observe o tipo de alimento que a onça e a capivara comem e ligue as colunas. Então, aqui nessa primeira coluna, vocês vão ter onça, capivara e vegetação. E na segunda coluna, vocês vão ter consumidor primário, produtor e consumidor secundário. E aí, vocês vão ligar qual seria a relação dele dentro dessa cadeia alimentar, certo? Então, por exemplo, a onça, ela é um consumidor primário, ela é um produtor, ela é um consumidor secundário, e aí você faz a ligação de uma palavra com a outra. É uma atividade bem simples, tá bom? Bom, por hoje é só. Esta atividade vocês vão ter que mandar para mim, ok? Se tiver com alguma dificuldade de enviar
pelo WhatsApp, alguma coisa, manda mensagem pra mim pra gente tentar resolver esse problema, tudo bem? Mas essa atividade tá sendo cobrada como atividade de controle de frequência, tá certo? Bom, hoje nós não teremos a videochamada, tá? Porque neste momento provavelmente eu já estou na escola, separando o material de vocês e fazendo a entrega. Provavelmente também, se vocês não estiverem podendo fazer agora a lição, porque o pai tá com o celular e foi buscar o material, não tem problema. Eu vou estender um pouquinho mais o horário hoje para a entrega dos trabalhos, ok? Então, por hoje é só. Se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, me mandem mensagem. E até amanhã. Beijos!